Oi pessoal, bem-vindos a mais esta videoaula. O tema de hoje é estabilidade de sistemas. Então, estabilidade é um dos critérios mais importantes do projeto de sistemas de controle. E aí vai nos ajudar a responder algumas questões. Em que condições um sistema se tornará instável? Se ele estiver instável, como podemos estabilizar o sistema? Vamos a algumas definições. Sistema biboestáveis. Dizemos que um sistema é biboestável quando para toda e qualquer entrada limitada em amplitude, o sistema apresentará uma saída também limitada em amplitude. Então, o bibo é bounded input, bounded output no inglês, que significa entrada limitada, saída limitada. Então, se a gente olhar aqui um esquema, a gente vai ter um sistema que vai existir uma equação em S que vai representar esse sistema. Se aplicarmos uma entrada limitada, deveremos ter uma saída limitada para que o sistema seja considerado biboestável. Se a saída divergir para ao menos uma entrada limitada, o sistema não é biboestável. O sistema estável. Consideremos o seguinte sistema. G de S igual a S mais 3 dividido por S ao quadrado mais 7S mais 10. Fatorando o denominador, podemos reescrever esta função como S mais 3 dividido por S mais 2, que multiplica S mais 5. Calculando os resíduos, podemos escrever G de S como uma soma de frações parciais. Então, no caso, G de S é igual a 1/3 S sobre S mais 2, mais 2/3 sobre S mais 5, onde o resíduo é calculado multiplicando S menos Pi vezes o G de S, quando S é igual a esse polo Pi. Um sistema é biboestável se todos os polos da função de transferência estiverem localizados no semiplano esquerdo de S. Então, aqui nós temos um esquema mostrando os planos de S. Se todos os polos, a parte real, for negativa, nós estaremos no semiplano esquerdo de S e o sistema é estável. Se existir algum polo com parte real positiva, nós dizemos que o sistema é instável. Então, se a gente voltar o G de S e escrever na forma de frações parciais, nós teremos os polos no denominador, e aí, aplicando a transformada inversa desta função, nós vamos ter que a função vai ser dada por R1e elevado a P1t e assim por diante. E se a gente analisar essa equação, nós podemos ver que os polos precisam possuir parte real negativa, ou seja, esse número aqui, que é um número real, ele tem que ser negativo para que as exponenciais tendam a zero. Voltando ao nosso exemplo, nós tínhamos G de S igual a 1/3 sobre S mais 2, mais 2/3 sobre S mais 5. Então, os polos aqui vão ser dados por P1 igual a menos 2 e P2 igual a menos 5. São os valores de S que tornam o denominador nulo. Como os dois polos são negativos, eles estão no semiplano esquerdo de S e nós podemos afirmar que o sistema é estável. Então, polos no semiplano esquerdo garantem que o sistema é estável. Se implementarmos essa função no MATLAB e solicitarmos a resposta desse sistema a uma entrada em impulso, obteremos o gráfico que nos mostra que a saída tende a zero, ou seja, é estável. Então, aqui nós podemos implementar no MATLAB essa equação. O MATLAB está mostrando aqui a forma não simplificada, né, mas os polos são o mesmo. E aí, aqui, aplicada uma entrada em impulso, é uma exponencial tendendo a zero. Se agora solicitarmos a resposta desse sistema a uma entrada de grau unitário, ou seja, ele vale 1 para todo t positivo, que é uma entrada limitada,
obteremos o gráfico que nos mostra que a saída também tende a um valor constante. Então, no MATLAB, a função degrau, a gente tem que fazer em inglês, então a gente digitando step g de s, que a gente definiu anteriormente, nós vamos ter uma exponencial que vai tender a um valor constante, no caso aqui 0,3. Ou seja, uma entrada limitada vai nos dar uma saída limitada e o sistema será estável. Sistema marginalmente estável. Consideremos esse outro sistema, dado por 20, que multiplica S menos 1, sobre S mais 2, vezes S ao quadrado mais 4. Se implementarmos a função g de s no MATLAB e solicitarmos os polos desse sistema, nos será mostrado que os polos vão ser menos 2, mais 2i, menos 2i. Esses dois são números imaginários puros. Então, como é que a gente faz isso? A gente vai fazer lá no MATLAB, ele vai nos dar a equação aqui expandida, e quando eu peço os polos, ele vai me dizer, ó, os polos é parte real menos 2, não tem parte imaginária, e esses outros dois não tem parte real, 2i e menos 2i. Neste caso, ou seja, nós temos dois polos complexos com parte real nula, e dizemos que o sistema é marginalmente estável. Então, se a gente olhar aqui os polos no plano S, nós vamos ver que nós temos um polo em menos 2, real negativo, e dois polos no eixo imaginário, mais 2i e menos 2i. Neste caso, então, se a gente solicitar a resposta a uma entrada em impulso, nós vamos obter o gráfico, este gráfico aqui, ó. Ou seja, é uma senoide limitada, ou seja, a princípio o sistema ainda está estável. Se agora solicitarmos a resposta desse mesmo sistema a uma entrada degrau unitário, ou seja, um valor constante igual a 1, vamos obter o gráfico que nos mostra que a saída também é limitada. Ele dá uma oscilada maior aqui no início, mas ainda se mantém ao longo do tempo limitada. Como é que a gente faz isso no MATLAB lá? Então, digitando a função step, que corresponde a degrau. Então, a gente tendo uma entrada limitada, vai nos dar uma saída limitada e o sistema se mostra estável. Porém, uma perturbação ela pode levar o sistema a se tornar instável. Basta provocar um pequeno deslocamento do polo para o semiplano positivo de S. Então, nós temos polo no eixo imaginário. Se alguma perturbação fizer com que apareça uma parte real positiva, o sistema vai se tornar instável. Sistema instável. Vamos considerar o seguinte sistema. G de S é dado por 3 vezes S mais 1, dividido por S menos 2 e S mais 5. Pela maneira que a função de transferência do sistema já é mostrada, é possível identificar os polos, que são as raízes do denominador. No caso aqui, mais 2 e menos 5 são os dois polos. Os zeros são os valores que zeram a parte do numerador, no caso S igual a menos 1, é o zero da função, e a constante é o que multiplica tudo, no caso igual a 3, permitindo já implementar uma outra forma no MATLAB. Então a gente pode ir no MATLAB digitar ZPK, que significa zero polos e constante, e aí nós dizemos que o nosso zero é menos 1, os nossos polos são 2 e menos 5, e a constante é igual a 3. Aí nós vamos obter já a função de transferência, que é exatamente igual a que nós temos aqui. Se solicitarmos a resposta desse sistema a uma entrada em impulso, vamos obter o gráfico que nos mostra que a saída diverge, ou seja, o sistema é instável. Então aqui ela vem e vai para o infinito, divergindo. E isso já era esperado porque nós temos um polo no semiplano positivo de S. Se agora solicitarmos a resposta desse sistema a uma entrada degrau unitário, obteremos o gráfico que nos mostra que o sistema também diverge para essa entrada degrau.
Então, no MATLAB, a gente vai digitar lá stepgs, que seria a função degrau, e a gente vai obter esse seguinte gráfico. Ou seja, nós estamos entrando com uma entrada limitada e estamos obtendo um sistema que diverge, ele é infinito, mostrando que o sistema é instável. Então, a existência de um polo no semiplano positivo já indica que o sistema é instável, e os gráficos obtidos no MATLAB apenas confirmam o que já era esperado. Critério de estabilidade de Hopf-Hurwitz. Então, se a gente tiver uma função de transferência dado por uma equação aqui, B0 vezes S elevado a m mais B1 vezes S elevado a m menos 1, e assim por diante até chegar no fator isolado Bm, dividido por A0 vezes S elevado a n mais A1 vezes S elevado a n menos 1, e assim por diante, mais um fator sem S aqui, a n. O método de Hopf-Hurwitz nos permite analisar a estabilidade de sistemas de controle sem a necessidade de extrair os polos da função de transferência. O denominador aqui da nossa função é chamado de equação característica. Então, é o A0 S elevado a n, mais o A1 S elevado a n menos 1, até chegar no fator AN, tudo isso igual a zero. Essa aqui é a nossa equação característica. E aí nós devemos escrever linhas e colunas. A primeira coluna aqui, ela vai partir do termo maior em Sn, então nós vamos escrever S elevado a n, depois o próximo mais abaixo, S elevado a n menos 1, depois S elevado a n menos 2, e assim por diante, até chegar no S elevado a zero, que é o termo que não tem S. Aí, aqui, a primeira linha e a segunda linha, nós devemos preencher com os valores da equação característica. Então, vão ser os números aqui que vão estar multiplicando os S's. De que maneira? Nós vamos partir do maior para o menor. Então, o primeiro deles em cima, o segundo na linha de baixo, o terceiro na linha de cima de novo, quarto na linha de baixo. Então, a gente vai fazendo primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, e assim por diante, quantos existirem. Se a gente tiver 8 termos, nós teríamos do A0 até o A7. Se tivermos 4, só vão existir esses 4 primeiros. E as outras linhas, como é que vão ser preenchidas? Aí nós vamos chamar, então, aqui de B1, B3, B5, B7. Aí a próxima abaixo, C1, C3, C5, C7. A próxima abaixo, D1, D3, D5, D7 e assim por diante. E como é que seriam calculados esses termos? Então, segundo Hopf-Hurwitz, nós devemos calcular o valor de B1 fazendo de que forma? A1 vezes A2, então multiplicando em diagonal aqui, menos A0 vezes A3. Então vamos fazer este vezes este, menos este vezes este, dividido pelo primeiro da linha de baixo, que é chamado de pivô normalmente. Então multiplicamos em diagonal e dividimos por pivô. Vamos obter o valor B1. Aí o valor B3, como é que é feito? Também multiplica em diagonal, porém agora o primeiro aqui embaixo, A1 vezes A4, menos A0 vezes A5, dividido pelo A1. Esse vai ser o B3. E o B5? A1 vezes A6, menos A0 vezes A7, dividido pelo A1. E assim por diante. E o C, como é que seria? O C1, aí a gente vai voltar aqui e pegar as duas linhas acima. B1 vezes A3, menos A1 vezes B3, dividido pelo B1. E assim por diante. Então, a construção é sempre do mesmo jeito. Feito para todas as linhas, nós vamos obter aqui números nessa primeira coluna. Números reais. E aí, o número de polos do semiplano direito vai ser igual ao número de trocas de sinal da primeira coluna. Então, aqui a gente vai tendo números com sinais. Cada vez que houver uma troca de sinal, significa que vai haver um polo no semiplano direito de S.
Se não houver nenhuma troca de sinal, significa que todos vão estar à esquerda no semiplano de S e o sistema é estável. Vamos ver alguns exemplos. Primeiro, que chamam de caso 1, é um sistema estável. Então, suponhamos que tivéssemos uma função de transferência dada por 3 dividido por S mais 1 vezes S mais 2 vezes S mais 3. Aqui já dá para ver direto que todos os polos do denominador são negativos, que o sistema é estável. Mas se fizermos no MATLAB, essa função de transferência, ele vai nos mostrar aqui o denominador na forma expandida. S ao cubo mais 6S quadrado mais 11S mais 6, que aqui já está na forma fatorada, né? Normalmente não vem na forma fatorada, tá? Então vem nessa forma aqui. Então aqui está a forma expandida, e aí vamos aplicar o Ralph-Herberts aqui. Então nós temos a potência mais alta de S é S3, então nós vamos criar a primeira coluna com S3, S2, S1, até chegar em S0. Aí nós temos que lembrar que a equação característica, que é a do denominador, nós devemos extrair os valores na ordem do maior para o menor, os valores que estão multiplicando o S, e o último que é sozinho, e colocar nessas duas primeiras linhas, sendo o primeiro, depois o segundo, o terceiro e o quarto. Então, se a gente fizer isso, o primeiro termo que multiplica S3 é 1, depois nós temos 6, depois 11, depois 6. Então, nós extraímos do denominador, da equação característica, os valores que precisam vir aqui nas duas primeiras linhas. Muito bem. Aí agora nós vamos fazer os cálculos para ver os valores que virão nas próximas linhas. Então, qual é o valor aqui que virá aqui? Nós chamamos de B1. Então, eu devo fazer a multiplicação 6 vezes 11, menos 1 vezes 6, dividido pelo primeiro aqui que nós chamamos de pivô, dividido por 6. Aí fazemos as contas, 6 vezes 1, 66, menos 6, 60, dividido por 6, 10. E este valor virá aqui na primeira, nessa linha, primeira coluna. Aí vamos fazer o próximo. O próximo, onde não tem nada aqui, a gente preenche com zeros. Então, o próximo aqui, que seria o B3, como é que a gente vai fazer? A gente vai multiplicar da mesma forma, só que agora ignoramos a segunda coluna e vamos para a terceira, né? Então, 6 vezes 0, menos 1 vezes 0, dividido pelo pivô, que é 6, e aí fazer uma conta. 6 vezes 0, 0, menos 0, dividido por 6, dá 0. Então, o termo aqui é 0. Vamos colocar aqui. Beleza. Agora, vamos continuar. Então, já estamos aqui preenchidos. O que falta, a gente pode preencher com zeros. Vamos calcular agora o primeiro termo aqui do fator S0. Então, como é que a gente vai fazer? Mesma coisa, diagonal, das duas linhas de cima. 10 vezes 6, menos 6 vezes 0, dividido pelo pivô, que é 10. 10 vezes 6, 60, menos 0, dividido por 10 dá 6. Aí este número é o nosso C1, que vai ser colocado aqui nesta linha. Já temos todos os elementos da nossa primeira coluna. Então, nós temos 1, 6, 10 e 6. Aí, como não houve nenhuma troca de sinal na primeira coluna, não há nenhum polo no semiplano direito de S, e o sistema é estável. A gente já sabia disso porque nós iniciamos com a forma fatorada aqui, né? Já sabíamos que daria uma estável. Mas normalmente não é assim que vem. Pode vir de qualquer forma, né? Certo? E aí a gente teria que calcular todos os polos, mas sem a necessidade de calcular os polos, nós já podemos dizer se o sistema é estável ou não. Se a gente for resolver essa equação de terceiro grau aqui, para ver quais valores que dão igual a zero, vai dar um trabalho danado. Nós não sabemos se vai ter um valor negativo ou positivo. Então, uma maneira é fazer Hurwitz.
Vamos ver o segundo caso, para um sistema instável. Então aqui também pus na forma fatorada, para a gente já saber que vai ser instável. Então imaginemos que tivéssemos uma função 5 vezes s mais 1, dividido por s menos 1, vezes s ao quadrado mais s mais 1. Se a gente for no MATLAB, e essa função de transferência, fazendo direto aqui, o que ele faz? Ele faz já a expansão do denominador, se a gente fizer desta forma. Aí ele vai dar que o denominador agora é s ao cubo menos 1. Muito bem. E a parte de cima, ele multiplicou aqui 5s mais 5. Então ele tem 5s mais 5 sobre s ao cubo menos 6. Beleza. Aí o nosso termo de maior potência, S3, S2, S1, até chegar em S0. Aí, lembrando então que a gente vai preencher com os termos da equação característica aqui nossa, ou seja, os valores que estão multiplicando aqui da potência maior para a potência menor. Então, olhando para o nosso denominador aqui, primeiro termo em S ao cubo, número que multiplica 1. S ao quadrado, primeiro, não existe, é 0. Depois, termo em S, 0. Depois, a constante, menos 6. Aí, quando um dos coeficientes da primeira coluna for nulo, é necessário substituir esse coeficiente por um valor bem pequeno. Então, se acontecer de dar 0 aqui na primeira coluna, nós temos que substituir por um coeficiente de um valor bem pequeno, que nós vamos chamar aqui de E. Letra grega aqui, né? Então, substituindo o termo aqui agora por um valor bem pequeno, nós vamos aplicar e calcular o B1 aqui. Então, o B1 seria multiplicar aqui E vezes 0, menos 1 vezes menos 6, dividido pelo pivô, que é esse número bem pequeno. Aqui vai dar menos com menos dá mais, 6 sobre um número bem pequeno. Vamos calcular o próximo aqui, que seria o B. Como é que a gente faria? Multiplica agora a diagonal, pontos zeros mais à frente aqui, ó. Esse número bem pequeno vezes 0, menos 1 vezes 0, dividido pelo pivô, que é o E. Isso vai dar 0. E aí, aqui então, preenchemos com 0. Continuando então, agora vamos para a próxima linha. Temos C1, como é que nós calcularíamos? Então seria 6 sobre esse número pequeno, vezes menos 6, menos esse número pequeno, vezes 0. Dividido pelo pivô, que é 6 sobre E. Esse termo aqui dá 0. Esse termo aqui vai dar menos, esse cancela com esse, menos 6. Então, o resultado é menos 6. Aí a gente vai colocar aqui, então, o valor calculado, menos 6. Aí, nós já temos todos os elementos da primeira coluna. Com todos os elementos da primeira coluna, nós podemos agora tirar as nossas conclusões. Houve alguma troca de sinal? Então, houve aqui, ó, tudo número positivo. Agora, nós temos uma troca de sinal. Então, houve uma troca de sinal. Significa, então, que existe um polo no semiplano direito de S e o sistema é instável. A gente já sabia disso, né? Porque na forma fatorada, a gente vê que existe o polo em 1 positivo. Mas, normalmente, ele não vem nessa forma, né? Ele viria desta forma a equação, né? Aí, como é que a gente vai saber calcular tudo isso aqui? Tem que fazer as contas, né? Ok. Encerramos, então, essa primeira parte da nossa videoaula. Aqui estão as fontes bibliográficas. Então, controle e automação do professor lá da Escola de Lorena, da USP, e o livro do Ogata. Espero vê-los na próxima. Até mais.